E aí, turma, muito bom dia. Vamos dar início ao nosso giro semanal do mercado cripto. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, temos live semanal, carteira recomendada, chat aberto para os integrantes do grupo, a gente, né? Conversar, trocar ideias, tudo em tempo real. Tem conteúdo educacional, temos livros de Wyckoff à disposição dos membros de forma gratuita. Com acesso, pessoal, vocês vão destravar todo o grupo, ter acesso a todo o conteúdo que lá existe. Beleza? Deixo o convite para vocês, link de acesso na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal do Telegram. Caso tenha alguma dúvida, só mandar mensagem, beleza? Bom, pessoal, o BTC continua lateral aí, como eu havia falado em vídeos anteriores, que ele tende a fazer um movimento mais complexo nessa região em que ele se encontra. E ele pode sim, tá, pessoal? Eu acredito que daqui ele tem um potencial de derreter dessa região, ou ele vai subir um pouco mais, tá? Temos um FVG aqui um pouco mais acima, região dos 96, 97, que foi a região onde teve essa quebra de estrutura, aqui, esse choque, em que ele mudou o caráter para a queda pelo gráfico semanal, certo? Então, é muito natural se ele fizesse esse movimento, que seria só um pullback para tomar um pancadão e ir visitar o nosso alvo do breaker block aqui, que está na região dos 70 mil dólares, tá, pessoal? Acredito que esse breaker block vai ser testado, esse fundo será liquidado, muita liquidez abaixo deste fundo, e daqui sim a gente pode ter uma expectativa, tá, dessa região, mesmo que ele venha um pouco mais abaixo, tá, pessoal? A gente pode ter a expectativa de que ele faça aí a sua pernada final de alta deste ciclo. E aí, para esta pernada final, pessoal, a gente tem duas visões, tá, que eu passo para vocês, já tenho trazido há algum tempo. A gente não tem como ter certeza se o BTC ele vai romper o topo para dar início ao bear market, beleza? Ou se ele não vai romper o topo, vai bater cabeça nessa região e vai dar início ao bear market. Aqui com certeza o varejo vai falar sobre isso, será o tal do ombro, cabeça, ombro, certo? Então, existem duas possibilidades, tá? Que é este exemplo aqui de distribuição de Wyckoff, que seria com o rompimento do topo, certo? A gente já passei em vídeos anteriores que aqui, para mim, foi o uptrust realizado, certo? Que foi um ending diagonal de Elliott aqui, que a gente perdeu a região, tá, pessoal? Quando a gente perdeu, eu avisei em vídeos anteriores que a pancada deveria vir com força e com velocidade. Foi o que aconteceu. Esta região aqui, ó, lá no grupo de membros a gente bateu o martelo como um topo, certo? E agora, isso eu avisei muito aqui no YouTube, em vários vídeos, que deveria vir uma pancada para o preço ir e poderia sim voltar a testar a base do caixote, tá, pessoal? Seria esta região aqui. Neste modelo de distribuição, a gente pode, tá, pessoal, na próxima pernada, que seria a captura do T, que seria o Uptrust After Distribution, tá? A gente poderia subir, romper o topo, capturar esses topos, esse topo realizado aqui, formado, e aí derreter, tá, pessoal? E também existe a possibilidade de ser uma distribuição sem o TAD. O TAD não é obrigatório. Então a gente pode sim voltar, capturar esse fundo, liquidar a região, voltar, bater cabeça. Temos um bloco de ordem forte nesta região, tá, pessoal? Aqui tem um bloco de ordem que conflui o topo do caixote, tá vendo? Então a gente pode bater cabeça nesse bloco de ordem,
Olha aqui onde é que tem uma POC de volume, ó, se a gente pegar a POC de volume. Olha aí a região, exatamente no topo do caixote. Tá vendo? Então tem contexto, tá, pessoal, para o Bitcoin fazer este modelo de distribuição. Então tem que tomar cuidado, porque a euforia, quando o Bitcoin, eu acredito que ele vai formar o movimento, quando subir, vai vir euforia extrema. Acredito que sim, nós teremos a nossa alt-season, mesmo que ele não rompa o topo, tá, pessoal? Porque o que manda é a dominância do BTC, a dominância caindo, com o BTC subindo, lateralizando nesta região, as altcoins decolam, tá? Não precisa necessariamente romper o topo para termos alt-season, certo? Então, pode ser que o movimento seja formado nesse sentido, tá, pessoal? E aí, bear market, acabou o ciclo, certo? Então, são possibilidades, tá? Não tem como a gente cravar, obviamente, agora que ele vai romper o topo ou não. Deixo aberto para vocês as possibilidades, de forma sincera, tá? Para vocês não caírem também em ladainha aí de outros canais que afirmam isso, afirmam aquilo. Então, são possibilidades mais para frente, certo? Mas, para o curto prazo, pessoal, tomem cuidado que o mercado vai ser liquidado. Tomem cuidado, tá? O BTC, eu tenho falado repetidamente aqui que o BTC não finalizou este movimento de queda. Ele está em andamento, está em formação, pessoal. Vai vir pancada para baixo. Beleza? Se a gente entrar aqui no gráfico diário, tentar entender aqui o que está acontecendo, ó, ele já está embandeirando, pessoal. Embandeirando nesta região. Tá? Tomem cuidado com isso aí. Isso aqui é padrão de continuidade. Continuidade dessa pancada, pessoal. Ele embandeira e depois segue a pancada. Tome cuidado. Ele tem a possibilidade de voltar a subir, tá, pessoal? Para depois derreter. Tem. Como eu disse antes, temos um FVG na região aqui também no diário. Tem, ó. Na região dos 96, 97, 97, ó. Tem muita liquidez acima desses topos, tá? Então, bem natural. Se ele fizer esse movimento tranquilo, tá? Bem natural, mas é para cair. Não é para ele subir, romper topo. Fiquem atentos nisso. Beleza? E claro, existe a possibilidade de ele não subir mais, lateralizar aqui e já deter. Também existe. Isso é um padrão, normal, tudo tranquilo. Certo? Então, Bitcoin, acredito que ele vai fazer um movimento em que ele deve, pessoal, ó, deve cair ainda. Isso se pegar de onde ele está agora, tá? Ele deve cair ainda 20% de queda, 21%, podendo ir um pouco mais abaixo, 25%. Pode, tá, pessoal? O Bitcoin caindo 25%, dependendo o que a dominância fizer. E pelo que eu estou vendo nas altcoins, o que elas estão formando, as altcoins ainda assim vão cair novamente mais 50% de queda, pessoal. Tá? Tomem cuidado com as altcoins. As altcoins vão entregar grandes altas pela frente. Assim que elas terminarem o movimento, elas ainda não finalizaram o movimento, tá, pessoal? Então, tome cuidado para não entrar no momento errado no mercado. Eu sei que muita gente, infelizmente, ainda não tem mais caixa, está preso no topo, porque caiu na ladainha de outros youtubers que falavam que aqui era alta infinita, que o BTC ia romper, ia ir para a lua, 200 mil dólares, todo mundo se entupiu de altcoins. Infelizmente, muita gente tá presa e não tem caixa para aproveitar essa situação. No nosso grupo de membros lá, há meses nós estamos trabalhando, tá, pessoal? A gente está comprando fundo e vendendo topo de altcoins. O pessoal lá, 99%, tá? É que tem gente no grupo que entra, gente nova, que já entra preso no mercado. Entra para tentar achar uma salvação. Isso eu tenho sentido lá, o pessoal chega muito machucado no grupo. Mas a grande maioria de membros estão
seguindo lá o que eu estou passando, estão com bastante caixa, estão até torcendo para que o mercado confirme o movimento, venha abaixo, para a gente aí sim comprar nas regiões corretas, para surfar um grande movimento de fim de ciclo com out-season e tudo mais, certo? Lembrando que quando eu falo out-season, não estou falando da out-season de 2021, pessoal, essa out-season vai ser diferente, certo? Não são todas as moedas que vão explodir. Tome cuidado com o que você está comprando. As moedas que já têm estrutura quebrada, já tem uma mudança de caráter no gráfico semanal, no mensal, estão prontas para alta, estas sim vão subir. Então, não é comprar qualquer lixo, como foi lá em 2021, que muita gente aí ganhou dinheiro, e até hoje se vangloriam que ganharam muito dinheiro, só que em 2021, se eu desse dinheiro para minha filha, com 5 anos de idade, ela teria ganhado dinheiro, pessoal. Qualquer retardado mental ganharia dinheiro naquela alta. Era só botar dinheiro no mercado que ganhava. Entende? E neste ciclo? Pergunte para eles como é que eles estão neste ciclo e se eles estão só ganhando dinheiro. Até onde eu sei, eles estão mandando vocês comprarem topo e venderem fundo. Não é assim que está funcionando? O pessoal tem me falado lá no grupo de membros também. Me falam dos canais, me falam de o que tem acontecido. Então vocês tomem cuidado com quem vocês seguem, pessoal. A maioria, tá? A maioria a grande maioria aí, vocês entram no YouTube, vai ter uma chuva de vídeos em cima de vocês. 99% não sabe o que está fazendo no mercado. Vão fazer vocês perderem dinheiro, certo? Principalmente canal grande, tá? Que fica dizendo que ganhou dinheiro lá em 2021. Tomem cuidado, beleza? Então, Bitcoin, basicamente a movimentação, e isso aqui é uma continuidade de vídeos anteriores, tá, pessoal? Então, eu já entro meio que disparando direto o assunto. Vou dar uma recapitulada rápida aqui, tá? Este ciclo é por Wyckoff, tá, pessoal? Ciclo de preço de Wyckoff, acredito que aqui foi uma acumulação, beleza? O fundo. O que foi essa acumulação? Isso aqui, pessoal, se a gente botar no gráfico mensal para explicar para vocês, ó, isso aqui foi só uma busca de liquidez, tá? O Bitcoin voltou a pegar fundos e voltou a fechar falhas. O preço não parou. Aqui tem um grande FVG, tá vendo? Ele fechou. E aqui temos um grande FVG em que o preço fechou a falha e parou, pessoal. Ele não parou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele não parou aqui porque 15 mil dólares é bonito. Ele parou porque ele voltou o lado, ele sobe deixando brecha, volta para fechar a brecha e aí explode. O mercado ele é eficiente, ele não deixa buracos dando sopa por muito tempo, ele volta a fechar, cedo ou tarde, certo? Então, vamos chamar deste ciclo, né, que o pessoal prega que começou aqui, terminou aqui, tá? Mas na verdade o ciclo começou aqui, tá, pessoal? Na Covid. Mas deste fundo dos 15 até o topo histórico, eu acredito, vou botar aqui no gráfico semanal, vamos voltar para o semanal. Acredito que a gente teve aqui um período de acumulação, tá? Uma grande acumulação. Depois, deixa eu encaixar aqui para ficar melhor. Uma grande acumulação, depois uma grande reacumulação, tá? Isso aqui é ciclo de Wyckoff. E agora, isso aqui, há meses eu falo sobre essa movimentação, uma grande distribuição de ciclo. Este caixote, em que a gente mapeou todo esse caixote aí há bastante tempo, eu venho falando, tá? Que aqui foi um clímax de compra, aqui a gente teve um automatic rally, um AR, certo? Aqui um sinal de fraqueza. Opa.
um sinal de fraqueza, certo? Aqui a gente formou o nosso uptrust. E a grande questão agora é se vamos ter um UT, um UTAD, certo? Ou não. Essa é a grande questão da próxima pernada. Beleza? Podendo sim o Bitcoin ir lá nos 136 mil, 140 mil, essa região. Certo? Ou não teremos o UTAD, teremos só um último ponto de oferta, tá? Nesta região do topo do caixote. Certo? Como eu expliquei antes, para dar início ao bear market, que nada mais é, tá, pessoal, do que uma correção de toda essa pernada aqui, certo? De toda essa pernada aqui. Só uma correção, tá? E sim, será profunda, tá, pessoal? Pode apostar nisso, será uma correção profunda, certo? Para iniciarmos uma nova estrutura macro de mercado. Beleza? Então, Bitcoin, resumo da obra é isso, tá, pessoal? Para vocês entenderem em que pé estamos, em que estrutura na macro estamos. No curto prazo, acredito que 95% do mercado será liquidado, certo? Isso aqui principalmente vai ser para atacar o pessoal do spot, tá? Porque aquela queda do dia 10 de outubro que derreteu o mercado, aquela ali liquidou futuros, tá, pessoal? Ela foi um movimento muito rápido, isso eu falei logo depois que aconteceu para vocês. Muito rápido e voltou muito rápido. A maioria do pessoal nem viu. Quando viu, o preço já tinha voltado. Então, o que eu quero dizer é que quem está no mercado de spot, que comprou as moedas e guardou, não deu nem tempo deles entrarem em pânico e venderem, entende? Então agora a expectativa era que o mercado comece um lenga-lenga lento para vir forçar essas pessoas do mercado de spot a saírem, desistirem do mercado, não acreditarem mais em alta, que é o que já está acontecendo. Vocês abrem o YouTube, a galera só fala em bear market. Vão fazer vocês errarem mais uma vez, vão fazer vocês venderem fundo de novo. Então tome cuidado, tá, pessoal? Não tem bear market no mercado ainda, certo? Então, BTC é isso, tá? Acho que eu fui bem claro e consegui passar as expectativas de movimentações. Ethereum. Ethereum, pessoal. O que a gente tem para o Ethereum? Tá? O Ethereum, uma grande reacumulação cíclica, certo? Nesta região. Eu acredito que em breve, após uma queda, ele vai cair, tá, pessoal? Ele deve ir pagar o alvo dessa reacumulação. Então, cuidado com essa queda, não vão vender fundo de novo. Certo? Isso aqui é tudo uma causa, pessoal, sendo formada para gerar um efeito lá em cima, lá na região dos 8 mil dólares, certo? Então, o Ethereum, vou repetir o que eu sempre repito, e tem vídeos para comprovar aqui no YouTube. Quando no meu canal, só olhar vídeos para trás, tem um que a capa do vídeo é a logomarca do Ethereum, tá, pessoal? Que é uma gravação lá de março deste ano, em que o preço estava nessas regiões, e eu falei aqui no YouTube, aqui é comprar. O Ethereum deve ter reação nessa região e dar uma patada para cima. Foi o que eu falei lá em março, quase um ano atrás, tá, pessoal? E eu falei que quando ele desse essa patada para cima, viesse no topo, o pessoal do YouTube iria falar para vocês comprar, porque ele iria para a lua. E aqui embaixo ninguém queria comprar. Eu falei, ó, mataram o Ethereum, ninguém quer Ethereum agora.
você deveria comprar agora, certo? Então tudo que eu falei lá em março aconteceu assim, ó, de livro, certo? Não falaram para vocês comprar o Ethereum em $4.000? Falaram, eu sei que falaram. Então, agora, pessoal, o Ethereum está fazendo nada mais, nada menos do que um processo de mitigação, tá? Um pullback, uma correção. Eu tenho expectativa de que o Ethereum volte. Eu passei 2 pontos para vocês aqui no YouTube, que seria essa região de pocket de volume, ó, que conflui com o order block mensal, aqui na região dos 2.500, tá? Ele não tocou ainda a região, mas vai tocar, tá, pessoal? Para mim, o Ethereum não finalizou esse movimento ainda. E eu estou bastante de olho neste FVG aqui embaixo, ó. Este carinha aqui, ó. Embaixo deste fundo. Para liquidar esse fundo aqui, pessoal. Aí sim. Ele pode vir, tá? $2.000 pode finalizar a correção do Ethereum, ou ele vai voltar, tocar a base do caixote, aqui nos 1.600, tá? 1.600, que seria esse caixote aqui, ó. Vendo que nós estamos num caixote de reacumulação, então ele pode voltar a testar a base, tá, pessoal? Para aí sim estourar a tampa. Então, pontos bons aí que eu considero para compras no Ethereum, para fazer um DCA, tá, pessoal? 2.500, $2.000 e 1.600, 1.700, essa região, certo? Deve sim finalizar e marcar o fim da correção no Ethereum. Tem outros indicadores aí, índices, que vão marcar o fim da queda do Ethereum, tá, pessoal? Isso é só lá no grupo de membros, que é o Ethereum contra o Bitcoin, o par BTC, tem a questão da dominância, né? Tem gráficos que eu não passo aqui no YouTube, a gente mapeia lá no grupo de membros, beleza? Acredito que o Ethereum deva formar uma movimentação nesse sentido para entrar em sua alt-season. E o Ethereum entrando em alt-season, você já sabe, né? As altcoins vão junto. A maioria, né? Grande maioria. Beleza? Ethereum é isso, tá, pessoal? Esse breaker block, para mim, ele não perde mais, tá? Não antes dessa alt-season, que é essa região de fundo aqui. $1.000, não perde mais, nem a pau. Então, para quem se existe algum urso no mercado nesse tamanho aí que acha que o Ethereum vai voltar para $500, não vai, tá? Agora não. Agora não, tá, pessoal? Então, fiquem de olho nesses valores que eu passei para vocês aí, os 2.500, $2.000 e 1.600. Tudo isso é compra, tá, pessoal? Compra sem medo, certo? Para depois vocês venderem lá no topo, tá? Quando eles, de novo, estarão falando para comprar, porque o Ethereum, quando estiverem $8.000, aí o Ethereum vai para $20.000, eles vão falar, vai para $20.000. Compre. E aqui, quem comprou nessas regiões aqui embaixo, ó, é venda. Venda a pau no Ethereum, beleza? Ethereum é isso. Vou passar a Chainlink, querida Chainlink. Faz tempo que eu não falo da Link. Chainlink tem um movimento aí nela, pessoal, bem interessante que pode estar sendo formado. Vou passar para vocês, tá? Chainlink, seguinte, gráfico mensal da Chainlink, certo? Para vocês terem uma noção do o que eu acredito que está por vir aí nas altcoins, tá, pessoal? A Chainlink, tá? Ela tem o movimento estrutural macro dela aqui. Ela tem essa pernada de alta, tá? Beleza, ela tá numa tendência macro de alta, tudo certo, beleza? E ela tem um movimento de mitigação, tranquilo, normal. Depois de uma pernada dessas aqui, ela fazer um processo de mitigação, vir buscar liquidez, capturar fundos. É o que a gente espera numa estrutura, que a moeda quebra a estrutura, volte para buscar liquidez para subir. É um movimento natural do mercado. Que a gente tem abaixo? Porque agora a Chainlink, pessoal, se a gente pegar a estrutura dela, macro, certo? Ela está abaixo de 50%. Isso
Tá na cara, né? Tá abaixo, tá aqui. Então aqui a gente simplifica bastante o processo, a gente só vai procurar pontos de compra. Por quê? Porque ela está numa região de desconto, ela está abaixo dos 50% da estrutura macro, entende? Acima a gente vai buscar por vendas, é uma região premium, certo? Então o que a gente busca aqui em Chainlink, pessoal? Pontos de compra, as nossas POIs, os pontos de interesse. A Link no mercado spot, pessoal, tá? Ela tem uma liquidez a ser buscada abaixo do pavio do dia 10 de outubro, que é 8 dólares, tá? 8,4. Então, eu acredito que a Link tem 2 pontos para ficar espertos na Link, tá? Uma compra mais segura para não ficar de fora do movimento seria essa região aqui. Temos um order block mensal logo abaixo do fundo duplo de liquidez. Ela armou uma liquidez em cima do ponto de interesse, que é o bloco de ordem. Então aqui sim é uma compra, tá, pessoal? É uma compra. Essa região aí do 7, 7,5, tá? Toda uma região dos 8 até os 6, 6,8, tá? Só que tem um detalhe na Chainlink, um detalhe muito importante. A gente tem um grande de 1AB abaixo desses fundos aqui, toda essa região. Olha a armadilha que existe na Chainlink. Tá vendo? E aqui é muita liquidez abaixo desses fundos, tá? Muita liquidez a ser buscada. Isso aqui, pessoal, eu já expliquei muitas vezes no YouTube, quando o ativo sobe, faz a estrutura, volta a mitigar, tá? Aqui embaixo tem uma POI, tá? Ele para em cima da POI, sobe, certo? E aqui, por exemplo, a gente tem a nossa POI, ó, aqui embaixo, que é o ponto de interesse, o Fair Value Gap, o Order Block, entende? Todo esse movimento de alta, todo esse movimento aqui, a gente chama de um inducement, tá? Um movimento de indução para prender as pessoas em regiões erradas do mercado. Certo? Isso aqui é um movimento que a gente chama de voo de galinha, tá, pessoal? Não é o movimento verdadeiro da Link. Então, quando ela forma esse movimento, o que a gente espera? Que ela volte para tocar o real ponto de interesse, que era apoia abaixo. Ela para antes, deixando uma armadilha e faz uma indução para depois sim liquidar todo mundo, liquidar geral. Vai matar 2 coelhos com uma cartada só. Prendeu gente no topo, essa galera que presa no topo vai desistir aqui embaixo. E essa galera que achou que isso aqui era um suporte, quando na verdade era uma armadilha, será liquidada. Tá entendendo? A jogada do mercado é assim que o mercado funciona. Então a Chainlink tem grande potencial, tá, pessoal, de formar esse movimento. Cair aqui abaixo. Para aí sim buscar o topo histórico. Região lá dos 45 dólares, tá, pessoal? Então, vocês fiquem espertos da Chainlink, eu estou falando da Chainlink em região de 4, 4,5, voltar lá nos 4 dólares, tá, pessoal? É uma pancada. Aí ela liquida todos esses fundos aqui de liquidez, pega toda essa liquidez, ela reseta todos esses fundos aqui e aí explode. Aqui embaixo, 95% das pessoas vão desistir, vão ser liquidadas, vão perder tudo que tinham em Link. Só 5% vai conseguir comprar e, obviamente, vai ser o institucional, mais alguns que entendem as movimentações do mercado. 5% vão ganhar dinheiro. Certo? Que é o que sempre acontece no mercado. Beleza? Então, Chainlink, fiquem atentos, tá, pessoal? Região do 7, 7,5, até os 4 dólares, tá? 4,5, 5 dólares, tá excelente, tá, pessoal? Chainlink é isso.
certo? Pontos para focar após essas compras. Estamos aqui no gráfico semanal. Temos aqui o nosso um gigantesco bloco de ordem de topo, tá, pessoal? Então, ela deve vir visitar esta região aqui dos 46, 45 dólares. Acredito eu que após, tá, o ideal seria ela fazer esse movimento mesmo. Limpar os fundos aqui, ó, e aí subir. Mas ela pode, sim, segurar antes, tá, pessoal? No 7.5 aqui, subir, tá? E deixar toda essa liquidez aqui, todos esses fundos aqui, ó, para o futuro, junto com esse, entende? E aí lá no bear market voltar, pode acontecer. Então, movimentação aí vai ficarem espertos em Chainlink. Vou falar da Near Protocol. Near fazendo um movimento bonito aí que eu passei aqui no YouTube para vocês, tá, pessoal? Acreditava que ela deveria vir fazer um Spring, eu acho e acredito que ela fará, tá, pessoal? Região aqui do 1.2, tá no gráfico mensal da Near aqui, ó. Near Protocol. Ela tem um bloco de ordem gigante aqui, ó, essa região, que está exatamente aqui nos 1.2, 1.2250, tá? Que é onde ela tende aí a segurar quando ela finalizar o movimento corretivo, tá, pessoal? Isso aqui para mim é uma acumulação muito bonita sendo feita em Near, processo de acumulação num caixote, tá, pessoal? E é normal que antes de a moeda subir, tá? Não importa se ela sobe antes, agora no curto prazo, a tendência é que ela volte, de qualquer forma vai voltar, tá, pessoal? Porque a gente precisa numa acumulação, principalmente essas acumulações caixote, que ela capture o fundo, faça um spring, chamado spring, para aí ela voltar para dentro do caixote e entregar a pernada da acumulação, certo? Esse movimento de spring é um movimento que liquida geral, o pessoal se apavora, vende o que tem, e aqui, na verdade, é o melhor ponto de compra, certo? Então, bem informadinho aí, acredito que Near tem um potencial gigantesco, tá, pessoal? E para vocês verem, ó, padrão de queda, tá? Isso de onde ela tá agora, ó, 30% de queda, pode até vir um pouco mais, tá? Então, as moedas devem cair aí, deve ter um grande tombo, tá? Por mais que ela suba antes, volte aqui agora, faça uma alta que ela deixou um FVG para trás, ó, tá vendo? Tem uma brecha, ela pode fechar essa brecha para cair, pode. Então, o foco é aqui embaixo, tá, pessoal? Isso que eu quero passar para vocês, certo? Depois, quando começar a alta da Near, sim, aí ela tem um grande potencial de entregar altas bem expressivas para quem comprar essas regiões abaixo. Claro que ela já está barata, tá? Se a gente pegar a estrutura macro, olha onde é que está os 50% da estrutura, ela está muito barata, tá, pessoal? Você já está comprando uma região macro de demanda, entende? Não é errado comprar aqui, mas a expectativa é que caia ainda mais, tá? Então, suponhamos, tá, que ela confirme o movimento, ela vem aqui e confirma o Spring, você compra aqui em 1.2, essa região aí, tá? E ela vai pagar o alvo 10x em Near, 1000%. Uma moeda de 10x, tá, pessoal? Porque o alvo a expectativa é que ela volte a capturar essa liquidez que ela deixou armada no topo, certo? E temos um inverse ou inversion FVG, Fair Value Gap, tá? Esses inverse Fair Value Gap são muito chatos, é uma região chata, tá, pessoal? Então, aqui deve ser um grande enrosco para Near em 13, 14 dólares. Certo? Acredito que Nier deva fazer essa captura abaixo, voltar e ir pagar o alvo. Claro que topos sempre são região de enrosco, né? Mas a gente tem aqui o que a gente chama de equal highs, tá?
É um alinhamento de liquidez. Aqui ficou muita liquidez acima, tá, pessoal? Então, isso aqui, pelo menos esses topos serão capturados, eu acredito, na região dos $10. E depois, near grande potencial de chegar nos 14. E aí a gente tem que ir acompanhando o dia a dia, né? Não tem como prever o que vai acontecer quando ela tocar essa região. Se ela vai romper este inverse fair gap, usar ele como suporte para continuar subindo. Então, aí existem N possibilidades. Mas Near sim tem uma estrutura confirmada, tá, pessoal? Ela fez uma busca de liquidez aqui no fundo, ó. Capturou liquidez, subiu, quebrou a estrutura, fez um choque, mudança de caráter, tá, interno, para alta. Aqui ela disse, vou subir, tá avisando que vai subir, tá, pessoal? E aí ela volta no processo de mitigação. Isso aqui é um pivô de alta sendo formado, tá, pessoal? E aqui tá o pivô. Entende? Então, Near, uma moeda que tende a dar muito dinheiro aí para quem souber comprar. Lá no nosso grupo de membros, a gente tem uma carteira com altcoins recomendadas, Bitcoin, Ethereum também, né? Com alvos para compras, alvos para venda. A gente está todo dia, eu estou acompanhando, sempre vou avisar em tempo real no grupo de membros quando eu comprar, quando eu vender, quando já é bom para um DCA, por aí vai. Beleza? E por último, eu vou falar da XRP. XRP eu pouco falo aqui, o pessoal tem pedido ela no grupo de membros. XRP é o seguinte, pessoal, grande potencial aí desta movimentação ser realizada em XRP, certo? XRP, ela tem uma estrutura bonita, tá? Ela tem já, no gráfico mensal dela aqui, ó, ela tem toda uma estrutura já formada, pelo mensal, até foi aqui o boss dela, foi tão em cima. Ela tem uma estrutura de alta, tá, pessoal? Só que ela deixou muita ineficiência nessas altas aqui, tá? Ela veio fechar pelo mensal aqui, ó. Ela fechou. A ineficiência tá aqui, ó. Vou marcar para vocês verem, pelo mensal, ó. Ó, onde é que foi o pavio dela aqui, ó? Tá vendo, ó? Veio fechar. Isso já era uma expectativa, a gente já tinha isso aqui lá no grupo de membros, uma análise como alvo, e ela veio exatamente na região, tá, pessoal? Só que o que XRP pode estar fazendo, tá? XRP, o momento de compra dela, o melhor momento era aqui, nessa grande lateralidade, isso aqui era tudo acumulação, tá, pessoal? Agora, se for comprar XRP, ela tem um potencial de ir lá para os $5, tá? Como alvo. Só que ela pode estar formando aí um movimento de acumulação, tá, pessoal? Ou reacumulação. Certo? Então, isso aqui pode ter sido um buy clímax, aqui um AR, tá? Aqui ela faz um ST, aqui ela fez um SOW e agora ela vem a fazer um Spring. E aí estourar a tampa. Então, ela deixou, aqui tem uma brecha grande nessa moeda, tá? Ela tende a vir fechar essa região. Certo? Eu estou falando aqui dos 90 centavos, tá, pessoal? Ela pode. Então, quer arriscar comprar mais acima essa moeda? Sabendo que tem essa brecha aqui, é perigoso, tá? Pode comprar, mas saiba, entenda o risco. Eu compraria só se ela voltasse aqui. Se ela não voltar, eu não compro. Pode subir, tranquilo. Compro outras moedas, não tem problema. Não existe só uma moeda no mercado. Entende? Mas eu não gosto de comprar sabendo que tem uma brecha embaixo dos meus pés, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. Se ela fizer esse movimento aqui, aí sim, muito bonito o movimento, tá? Muito bonito mesmo. Para subir para a região dos $5. E eu estou falando de 500%, tá? Comprar aqui mais de 500% de alta. Comprar abaixo de 95 centavos aqui, levar até os 5,6 lá. E aqui é lucro, realização de lucro, tá, pessoal? Vender. Porque aqui vão dizer que ela vai ir para $10, vai para $100, o pessoal exagera, né? Só que aqui, na verdade, é venda, tá? Certo? XRP é isso, tá, pessoal? O que ela poderia fazer aqui? Renovar só o pavio aqui, ó. Aqui tem um pavio, tá vendo?
dar uma paulada aqui, ó, só raspar o pavio e subir? Pode. Mas, e deixar uma espécie de armadilha aqui, ou até deixar um fundo duplo aqui, quem sabe, ó, um fundo duplo aqui e subir, deixando a liquidez armada aqui embaixo para volta, quando o Bitcoin entrar no bear market dele, lá naquela correção macro, entende? Pode ser que ela deixe um tipo de fundo duplo aqui nessa região, ó, certo? Então, é um movimento que pode acontecer, mas eu não compro esse tipo de risco, tá? Apostando que ela vai deixar um fundo duplo aqui e subir. Daí eu compro, ela faz isso aqui, dá uma porrada lá embaixo, certo? Ah, eu quero muito XRP, qual que seria a melhor estratégia? Um DCA, então, pessoal. DCA, né? Não dá win aqui nessas regiões, entende? Eu tô falando aqui das regiões de 1.5, tá? 1.3, não dá win, compra, mas não dá win. Se ela fizer essa movimentação e vier aqui embaixo, aí você tem dinheiro. Vai conseguir puxar o teu preço médio mais para baixo ainda, entende? E na hora de comprar aqui, você compra tranquilo, sabendo que ainda tem caixa. Também dá uma tranquilidade na questão do emocional, que é muito importante. Beleza? Eu só não acredito muito que ela vai segurar aqui, tá, pessoal? Aqui dentro do caixote, ó, nessa região aqui. Aqui. Não acredito muito, tá? Ela vai segurar aqui, com o Bitcoin caindo lá para $70 mil, o Ethereum tende a cair, ela vai dar um tiro para baixo. A maioria das altcoins, tá, pessoal, vão renovar os pavios que elas deixaram no dia 10 de outubro. E a XRP pode ser mais uma que vai renovar o pavio. Tome cuidado, isso aqui é liquidez, ó, a ser capturado. Beleza? Então, XRP é isso, tá? Melhores pontos de compra aí para mim em XRP é na região dos 95 aos 85 centavos, tá, pessoal? Visando vender ela lá na região, tá? Uma possível movimentação aí, provável movimentação até, dá para dizer. Região dos $5, beleza? Então, por hoje era isso. Passei para vocês minha visão do mercado aí. Acredito que nós teremos uma grande queda agora, mais para o fim do ano, né? E, e uma possível retomada de alta forte no mercado, e isso nas altcoins também, tá, pessoal? Pode ser que essa alta se inicie aí, tá aqui no Bitcoin, se inicie no início do ano, tá? Porque o Bitcoin, se a gente pegar o tempo aqui, ó, que a gente tinha, eu já passei isso para vocês aqui no YouTube, se a gente pegar o tempo, pessoal, a gente teria aqui, ó, isso para ser finalizada a movimentação, tá? Para ser finalizada a queda e mudar para um flow altista. A gente teria aqui até 5 de janeiro, ó, tá? 5 de janeiro, início do ano, tá, pessoal? Isso seria um prazo limite aí para o Bitcoin finalizar a queda. Então, a gente pode sim ter o fim do ano corretivo, como eu já passei até na capa do vídeo anterior, eu botei Natal em queda, né? Ele pode finalizar antes, pode finalizar antes, mas até 5 de janeiro pode, não tem problema nenhum. Pode, tem tempo, tá? A ser respeitado até 5 de janeiro e ele pode respeitar tempo, finalizar a correção, ele pode até subir antes, dar uma enroladinha, voltar, dar um pancadão, entende? Respeitando o tempo, e aí reverter e começar sua alta. E aí aqui no topo a gente vai ter que acompanhar, ver o que vai acontecer, se ele vai segurar, se não vai segurar, se ele vai romper e vai pegar o topo fazendo o TAD, toda aquela questão que eu já expliquei. Certo, pessoal? Então, espero que tenha sido claro e passado para vocês a visão do mercado. Bitcoin ele tende, eu já tinha explicado que ele tende a ficar um tempo aí enrolado, fazer uma complexidade nessa região, tá, pessoal? Para dar continuidade nesse movimento que ainda não acabou, tá? E aí sim, aqui embaixo ele encontrar demanda e subir, certo? Semana que vem estarei de volta com uma nova atualização. Caso queira acompanhamento semanal, vídeos semanais, nós temos live semanal. É no grupo de membros, tá, pessoal? Aí lá, durante todo dia da semana a gente está se falando. Link de acesso está na descrição do vídeo, tá?
Seja membro, é muito barato, vale a pena. É, se eu pudesse pedir para os membros virem aqui falar, eles iriam, tá, pessoal? É só entrar no grupo lá. É, o pessoal lá só agradece, tá? Só agradece, pessoal, e tem se salvado de muita bomba estando no grupo. E conseguiram, tem gente que entrou com 60% de prejuízo no grupo, em alguns meses já estava com 60% de lucro. É uma baita de uma reversão, tá, pessoal? 60% de prejuízo virar 60% de lucro em alguns meses, é, não tem, vale a pena, tá? Então, deixo o convite para vocês e semana que vem estarei de volta. Então, uma grande semana para vocês, ótima semana, um ótimo fim de semana, final de semana, fim de domingo. E até semana que vem. Grande abraço a todos. Fui.